Opa, tudo bom, professor Ademir? Seja bem-vindo ao nosso canal Trânsito na Prática e a nossa dica de hoje é sobre fiscalização eletrônica de velocidade. Multa de radar, tá? Excesso de velocidade é multa de radar. E aí, para que você possa começar a recorrer desse tipo de infração, você precisa conhecer a base da fiscalização eletrônica que está prevista no artigo 280, parágrafo 2º do CTB. Então, o artigo 280, parágrafo 2º, ele trata da comprovação do acometimento da infração. Então, a infração deve ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito. Essa é a regra geral que o agente ele deve lá observar no local da infração realmente. Ele está lá no local, visualizou uma situação, lavrou o auto, a comprovação pela autoridade ou pelo agente. Mas existe a possibilidade de comprovação da infração por meio de equipamentos. E aí vem lá, por aparelho eletrônico, por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN, tá? E aí essa situação é muito importante que você entenda que todo e qualquer equipamento eletrônico pode ser utilizado na fiscalização de trânsito, desde que, parte final do artigo 280, parágrafo 2º, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Então, qualquer aparelho eletrônico pode ser utilizado, desde que regulamentado pelo CONTRAN. E nós já sabemos que o CONTRAN regulamenta esse tipo de situação através de seus atos normativos, que é ou resolução ou deliberação. Vai depender da situação. Então, quando ele tem mais tempo, um tempo hábil, ele já publica a resolução direto. Se for uma situação de extrema relevância ou urgência, ele publica uma deliberação e depois converte em resolução. Mas vamos ficar com a resolução, que é a regra geral, tá bom? Então, falando de resolução, nós temos então a resolução 396 de 2011, que trata dos requisitos técnicos mínimos para fiscalização de velocidade. Então, você quer saber tudo sobre velocidade, fiscalização de velocidade, leia a resolução por completo 396 de 2011 do CONTRAN, tá ok? Falando sobre isso, é muito importante você conhecer os 4 tipos de radar que existem. Já te digo que são 4, não é isso? E você já deve conhecer os 4, porém, deve conhecer alguém, ou talvez até você tenha se confundido entre um e outro, e nós vamos chegar lá. É muito importante você distinguir qual é cada tipo de radar, porque mais adiante na resolução há algumas peculiaridades que são previstas para cada tipo. Algumas vezes só para o fixo, algumas vezes só para o móvel, algumas vezes para o fixo, o estático e assim por diante. Então é muito importante essa situação. Vamos conhecer então os radares? Então vamos lá. Os tipos de radar. O primeiro tipo aí é o radar fixo, tá? Que é o medidor de velocidade com registro de imagens. Então, primeira observação é que o radar fixo, obrigatoriamente, ele deve registrar imagem, instalado em local definido e em caráter permanente. Então, é fixo, é o famoso pardal. Ele fica instalado em um determinado local da via, trecho da via, e não sai de lá, fica lá por caráter permanente, tá ok? A segunda opção, o segundo tipo de radar é o radar estático, que esse é muito confundido com o radar móvel, tá? E aí, na verdade, vamos ler primeiro a definição. O radar estático é o medidor de velocidade com registro de imagens. Então, veja só que o estático também, obrigatoriamente, deve registrar imagens. E instalado em veículo parado, olha só, então não é móvel, não é isso? Esse tipo de radar não é móvel. Por quê? Ele fica instalado em veículo parado ou em suporte apropriado. E aí, nesse sentido, é importante que você entenda o seguinte: o radar estático, por que é esse nome? Hoje ele está aqui, nesse ponto, amanhã ele fica ali,
depois de amanhã ele fica ali, ele pode sair de um lugar para o outro, ele não tem um ponto fixo onde ele vai permanecer. Cada dia ele está em um lugar, mas no momento de atuação ele está parado, não é isso? Então ele fica fixo ou em cima do veículo ou em suporte apropriado, tá? E muitos clientes, quando te procuram, eles falam o seguinte: eu fui multado por um radar móvel, porque ele entende móvel na situação de não estar todos os dias no mesmo lugar, mas na verdade é estático. E qual que é o radar? Qual que é o radar móvel então? Vamos dar uma olhada agora. O radar móvel é a terceira opção aqui, o inciso 3 do artigo 1º. Então, radar móvel é um medidor de velocidade instalado em veículo em movimento. Olha aí a diferença. E aí tem até uma imagem aqui ilustrativa de um radar móvel que é mais difícil de se localizar, de se presenciar. Eu não conheço um órgão de trânsito que utilize um radar. Ele tem alguns órgãos vêm utilizando esse tipo de veículo, mas para uma outra situação, tá? Mas não para a medição de velocidade. E aí nós temos então esse terceiro tipo de radar, que é o móvel, e note que nesse caso o radar móvel não tem nenhuma informação de que deve registrar a imagem, tá? Se isso acontecer, tá para mais, não há problema nenhum, mas não há uma obrigatoriedade. E o quarto modelo de radar, quarto tipo de radar, é o portátil, que é um medidor de velocidade direcionado manualmente para o veículo-alvo. E aí nós temos a ilustração aqui de um radar portátil sendo operado por um agente de trânsito. Há uma situação interessante que esse tipo de radar portátil, em alguns modelos, ele pode ser colocado como estático também. Alguns modelos de radar portátil pode também ter essa versatilidade de ser colocado em um tripé, em um suporte apropriado e utilizado da forma estática, tá ok? E aí você vai ter que distinguir quando foi utilizado de uma forma ou de outra nas notificações, da forma que estiver o registro da imagem lá, vai ter alguma informação desse tipo, tá? Então, entenda, leia o artigo 1º e incisos para que você possa compreender e distinguir quais são os tipos de radar previstos na nossa legislação de trânsito. Por quê? Porque nos artigos seguintes da Resolução 396 há algumas distinções, alguns critérios que é só para um tipo, outros critérios que são para outros, tá? E você precisa ter essa distinção dos tipos de radar, tá bom? Então, fica aqui a dica de hoje. Eu agradeço por você estar aqui comigo, compartilhando esse tempo comigo. Se você gostou desse vídeo, já dá o seu like aí. Se você gostou, também compartilha para os seus amigos, seus grupos aí de estudo. E se você está assistindo pela primeira vez um vídeo do professor Ademir, se inscreve no canal aí, já ativa o sininho para que você possa receber as informações, porque todo dia tem vídeo aqui. E a minha promessa você não vai precisar ir muito longe para aprender sobre trânsito. Só nesse canal você já vai aprender muito sobre direito de trânsito, recurso de multa, suspensão e cassação. Tá ok? Fica o meu abraço aqui e veja quais são as redes sociais que o professor Ademir e o Trânsito na Prática está agora. Um abraço, até mais!